né? E eu tinha um problema no ombro esquerdo de movimento repetitivo do distrito. E aí apareceu um braço ficou maior que o outro, digamos. Então mexeu muito na cervical e eu sentia muitas dores. E o médico decidiu que ia fazer uma cirurgia. Quando ele abriu a primeira vez o meu ombro, ele disse que havia um cisto no meu ombro, que não era para me preocupar. E passou um período, eu fiz a cirurgia, depois de quase 3 anos, esse médico viajou, e quando eu fui ser acompanhada por um outro médico, ele já olhou a minha ressonância e já me indicou direto para o SECOM, o Dr. Rodrigo Polo. Quando o Dr. Rodrigo Polo olhou a minha ressonância, ele já marcou meus exames tudo urgente e que eu tinha que me operar em menos de 30 dias. Que ele, ao olho do homem, ele estava vendo que havia um tumor dentro da cavidade óssea já não estava mais no meu ombro, já estava dentro do meu osso. E ele disse que depois daí podia ir para qualquer outro lugar do corpo, né? Que a gente sabe que tem metástase, né? E ali eu fiquei muito nervosa. E quando ela falou aqui, só tenho certeza, e eu falava do mesmo jeito, mas não é tumor, é cisto. Ele disse, não existe cisto. E ele é o único médico especialista dentro de Manaus, que eu tenho alguns parentes na área da saúde, e ele disse, a única pessoa que podia te dar o diagnóstico é ele. E ele está dizendo que é tumor, então corre atrás. Já que ele falou que vai operar. Em 30 dias eu operei. Só que na primeira cirurgia eu tive hemorragia interna. Eu quase morro, né? Era para ser uma cirurgia de 2, 3 horas. Quando eu dei por mim, eu estava na UTI, ninguém sabia nada de mim. E ele não entendia nada, porque tinha dado hemorragia interna. E eu disse que eu nunca mais ia voltar a fazer aquela cirurgia. Em menos de 3 anos eu estava fazendo novamente. E na segunda cirurgia eu tive uma parada respiratória. E, incrível que pareça, não é que a minha família me abandonou, né? Mas achei interessante que no dia de eu fazer essa cirurgia, nenhum dos meus familiares puderam ir. E meu esposo teve que ir assinar o meu risco cirúrgico, porque a cirurgia acima da cintura é anestesia geral. E eu fui ali muito apreensiva, chorei muito, pedi muito que o Senhor me desse misericórdia. E eu disse que eu não aceitava aquele diagnóstico daquele homem. E ele disse que ia fazer 2 cirurgias. Uma no meu quadril, que era para tirar um pedaço do osso, né? E a outra, no meu quadril não, aqui, né? Nas nádegas. E a outra no meu braço, né? Que era para fazer um enxerto. E quando ele abriu meu braço, incrível, e eu digo que não é sorte, é Deus, né? Ele não encontrou nada. E ele disse que meu osso era ótimo. Mas o que eu quero dizer, do lado espiritual, o homem fez a parte dele, Deus fez a ele também. Quando eu me vi ali naquela situação, o Senhor ele falou, muitos dizem que aquilo ali foi um sonho, mas eu sei que foi real. O Senhor me levou para um lugar. E eu escutei uma voz dizendo, Raquel, tu vai estar no mais profundo dos mares, e lá eu estarei contigo. No mais profundo das montanhas, e lá eu estarei contigo também. E o Senhor me acolheu naquele dia. E eu tive assim, uma visão espiritual que eu assisto alguns filmes e eu posso identificar que naquele lugar eu estava. Um lugar, um jardim, um lugar que eu sei que o Senhor um dia vai nos levar. E Ele me colocou naquele lugar. Depois de muito tempo, eu vim descobrir que eu tive uma parada respiratória e eu fiquei um bom tempo na UTI. Então, eu quero dizer que muitas das vezes a gente faz planos, mas a última resposta vem do Senhor. Amém. O homem disse que ia ter que fazer vários procedimentos, mas graças a Deus foi somente uma cirurgia para tirar só o tumor que estava impedindo a minha vida seguir adiante. A partir daí eu nunca mais senti aquelas dores tão constantes, né? Então eu não precisei abrir o quadril, eu só abri o ombro. E Deus, eu creio que a maior operação que ali foi feita foi Deus, né? Porque o inimigo tentou por diversas vezes, como ele tenta ceifar nossas vidas. Mas Deus é mais, né? Deus é maior. E não tem nada a ver com o câncer, mas tem um ano agora que eu quebrei a coluna. Ninguém acreditou que eu quebrei a coluna, até o médico. Eu cheguei andando e eu quebrei 2 articulações da coluna. E 3 horas ficaram conversando, porque eu fiz uma radiografia
E ele pediu para mim voltar para me fazer uma tomografia, porque eles não conseguiam acreditar que eu tinha quebrado 2 articulações, porque era para eu estar paraplégica. E não se desligou que o pessoal é bem sensível, que liga uma articulação à outra de cada coluna. E ele não sabia explicar como é que aquela membrana tão frágil não se desprendeu dos anéis da coluna. E aí ele disse, olha, você é uma mulher de sorte. Eu disse, não, eu sou uma mulher que eu tenho Deus. Né? Então, mais uma vez eu vi o Senhor agindo, eu comecei a usar um colar, né? Um colete, e disse que eu tinha que usar mais ou menos de 6 a 8 meses. Eu não passei 2 meses com aquele colete. E eu vi que foi Deus. O nosso pastor soube depois de um tempo, ele orou e eu creio assim que até onde estava desviado, foi colocado tudo no lugar. E para a honra e glória do Senhor Jesus, eu vejo que nada me impede de fazer nada. Né? Era para mim estar numa situação meio difícil, mas o Senhor ele é mais, né? Então eu senti hoje no coração de contar essas coisas que eu creio que quase ninguém aqui sabe o que aconteceu. Amém. Amém. Irmã Nazirene. Rapidinho, irmã Nazirene. Boa noite, meus irmãos. Graça e a paz a todos. Quando eu vi essa peça aqui na frente falando, eu lembrei de mim há 30 anos atrás. Eu acho que poucos irmãos aqui conhecem, sabe? Que eu tive também um problema de câncer de útero. Mas Deus, Ele revelou naquele momento. Eu casei muito jovem, eu 15, meu marido com 17. Então, quando eu tive meu filho, segundo filho, eu tive esse problema no útero. Mas... como é que eu posso falar para vocês? A gente, quando aceita Jesus, e Deus vai trabalhando na vida da gente, e Deus vai nos moldando, vai nos capacitando, e Ele trouxe uma pessoa de muito longe, e tudo que eu sentia, que eu falava com meu esposo na época, essa pessoa revelou para toda a igreja que tinha uma pessoa com câncer de útero, que se ela tivesse fé naquele momento, ela ia ser curada. E por muitas vezes a gente tenta resistir e não vir até o chamado do Senhor. E eu tinha feito uma cirurgia, o meu filho tem 30 anos, hoje a Dora conhece, né, Dora? Eu tenho o Xodó, ele mora em Curitiba. Então, há 30 anos atrás eu fui diagnosticado pelo homem, né? Mas para Deus, naquele momento, Ele me curou. Então, quando eu vi essa peça aqui, nossa, tocou muito, muito, muito. Porque a gente lembra, na verdade, né? Então, eu fui curado naquele momento, fui lá para frente, então, assim, foi coisa de Deus mesmo, que todo mundo sentiu a minha cura naquele momento. Até então, meus irmãos, eu até duvidei, que eu não quis acreditar, porque eu fui para o centro cirúrgico, eu lembrei a Raquel falando aqui, também passei pelo mesmo processo, eu tive ele, então, nesse momento, a doutora tinha me costurado útero, ovário, trompa. Então, eu estava totalmente podre por dentro. Então, só eu e meu esposo sabia do que eu passava naquele momento. Então, a gente, muito jovem, né, a gente ia para a igreja. Então, Deus falou com a gente tremendamente, falou comigo. E Deus me curou, me tirou, meu irmão. E hoje eu estou aqui. 30 anos já se passaram, né? E todas as vezes, se eu puder dar esse testemunho, é muito bom, meus irmãos, a gente se cuidar, né? Não só nesse dia, mas todos os dias a gente está se cuidando, porque não é fácil. Acho que uns 3 anos atrás, ou 4, não estou lembrado, a gente perdeu a irmã Isa, muitos irmãos que conhecem, né? A gente perdeu a irmã Isa, ela é da minha célula, e hoje a gente está vivendo a mesma situação, acho que poucos conhecem, a irmã Vanessa, ela está passando também pelo mesmo problema. Mas eu creio, irmão, que ela vai ser curada. Porque nada acontece na vida da gente que não tenha propósito de Deus na nossa vida. Às vezes a gente precisa ser curada. Então é dessa forma, a palavra de Jesus não é pelo amor, é pela dor, né? Mas eu louvo a Deus por eu estar aqui, nesse momento com esse irmão, né? Sou muito feliz, muito grata a Deus. Eu não sei nem como agradecer a Deus, porque Deus é muito bom. E Deus, Ele é maravilhoso. E quando Ele quer, Ele faz.
como faz. Então eu estou aqui também para contar, quando eu vi as irmãs apresentando, né? Porque para mim, eu achava que era mentira, que não era verdade, que eu estava com câncer. Não era verdade aquilo. Eu disse, não é verdade. Então, quando o médico me operou, fez todo o processo, eu fui lá com ele, voltei lá. Como que o senhor fez isso comigo? O senhor me abriu, me fechou. E ele ficou calado, não falou nada. Eu disse, não, você estava com isso. Mas Deus usou aquela irmã que eu não conhecia, a gente não conhecia, e Deus revelou ali, e Deus me deu a cura. Então, irmão, naquele dia eu senti a presença de Deus tão grande dentro de mim. Agora imagine você pegar um papel, jogar dentro de um ventilador, eu creio que ele vai sair todo triturado. Não é verdade? Foi assim que Deus fez comigo naquele dia. Ele me lavou por dentro, que eu senti o Espírito Santo na minha vida naquele momento. E eu fui curada. E hoje eu estou aqui. Na honra e glória do Senhor. Amém. Agora nós vamos apresentar a dança. Pode vir, meninas.